A montanha imponente, um símbolo de fé e perseverança na Bíblia. No grandioso cenário da criação divina, ergue-se a montanha imponente, um monumento à glória de Deus e um testemunho da força da natureza. Sua silhueta majestosa domina o horizonte, desafiando o tempo e as intempéries, um lembrete constante da grandeza do Criador e da fragilidade da existência humana. Ao longo da Bíblia Sagrada, as montanhas ocupam um lugar de destaque, ocasionalmente como cenários para eventos cruciais na história da salvação. Desde os primórdios da humanidade, esses colossos de pedra têm sido venerados como lugares sagrados, pontos de contato com o divino. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, as leis que guiariam o povo de Israel em sua jornada pela fé. A montanha, envolta em fumaça e trovões, simbolizava a santidade e o poder de Deus, enquanto Moisés, escolhido como mediador entre o divino e o humano, ascendia ao cume para receber a revelação divina. No Monte Horebe, o profeta Elias encontrou refúgio durante um período de perseguição e desânimo. Na quietude da montanha, ele teve um encontro profundo com Deus, recebendo a ordem de voltar ao seu povo e profetizando em nome do Senhor. A experiência no Monte Horebe renovou a fé e a força de Elias, preparando-o para os desafios que o aguardavam. No Monte Tabor, Jesus foi transfigurado diante de seus discípulos Pedro, Tiago e João. A luz divina emanava de seu corpo, enquanto Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, apareciam ao seu lado. A transfiguração no Monte Tabor foi um momento de revelação da glória de Deus e da natureza divina de Jesus, fortalecendo a fé dos discípulos e preparando-os para os eventos que culminariam na crucificação e ressurreição de Cristo. A montanha imponente, em sua grandeza e imponência, serve como metáfora para a fé em Deus. Assim como um alpinista escala as encostas íngremes e enfrenta as intempéries para alcançar o cume, nós também encontramos obstáculos em nosso caminho. Mas assim como a montanha imponente permanece inabalável diante das tempestades, a fé em Deus nos dá a força e a perseverança para superarmos qualquer dificuldade. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso refúgio e fortaleza, uma rocha inabalável em meio às tempestades da vida. Quando nos sentimos fracos e desanimados, podemos olhar para a montanha imponente e lembrar que Deus está sempre conosco, nos sustentando e nos guiando em nossa jornada. A fé em Deus nos dá a força para escalar as montanhas mais altas da vida. Com a ajuda divina, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos. Assim como o alpinista que finalmente alcança o cume e contempla uma vista espetacular, nós também podemos desfrutar da recompensa da fé, a paz interior, a alegria e a satisfação de uma vida vívida em consonância com a vontade de Deus. A montanha imponente nos ensina que a fé em Deus é a base para uma vida plena e significativa. Ela nos inspira a buscar a grandeza que existe dentro de nós mesmos e a perseguir nossos sonhos com determinação e perseverança. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a desistir, a montanha imponente nos convida a erguer a cabeça e olhar para o alto. Ela nos lembra que Deus está sempre conosco, nos guiando e nos protegendo, e que com fé em seu poder, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar a vitória final. Que a mensagem da montanha imponente nos inspira a viver com fé, esperança e amor. Que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem e perseverança, sempre buscando a glória de Deus em tudo o que fazemos. Lembre-se, a fé em Deus é a força que nos movemos, a esperança que nos guia e o amor que nos une. Com Deus ao nosso lado, podemos escalar as montanhas mais altas da vida e alcançar nossos sonhos mais ousados. Este texto foi inspirado nas seguintes passagens da Bíblia: Êxodo 19, 16 a 20. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte Sinai. Um som forte de trombeta soou e todo o povo no acampamento ficou aterrorizado. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles se colocaram ao pé do monte. Todo o monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Êxodo 19, 16 a 20, 1 Reis 19, 8 a 13. Ele de Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite lá. A palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, respondeu Elias.
Os israelitas abandonaram a sua aliança, derrubados os seus altares e matados os seus profetas à espada. A minha vida, disse o Senhor, saia e fique em pé diante de mim, no monte. Então o Senhor passou por ali. Diante dele houve um forte vento que fende montanhas e quebras. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve uma sugestão suave e delicada. Elias o pegou e cobriu o rosto com um manto, pois teve medo. 1 Reis 19, 8-13. Mateus 17, 1-8. 6 dias depois, Jesus levou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levaram a um monte alto, à parte. Ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas como a luz, e brilharam mais do que ninguém no mundo poderia branquear. Então apareceram Moisés e Elias. Conversando com Jesus, trouxe a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me tenho escutem-no. Os discípulos, ouvindo isso, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então, aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes e disse: Levantem-se, e não tenham medo. Mateus 17, 1-8. Salmo 61, 2. Do fim da terra clamo a ti, pois o meu coração está desfalecido. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Salmos 61, 2. Abacuque 3, 19. Ó Senhor, meu Deus, é a minha força, Ele torna os meus pés ligeiros como os da gazela, e faz-me andar sobre as alturas. Abacuque 3, 19. Além desses exemplos, a Bíblia cita diversas outras montanhas e colinas que desempenharam um papel importante na história da fé. O Monte Arara, onde a Arca de Noé pousou após o dilúvio, Gênesis 8, 4. O Monte Carmelo, onde o profeta Elias representou os profetas de Baal, 1 Reis 18, o Monte das Oliveiras, de onde Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição, Atos 1, 12, e o Monte Sião, que simboliza a Jerusalém celestial, Hebreus 12, 22. Cada montanha, em sua singularidade, nos transmite uma mensagem poderosa sobre a fé em Deus. Elas nos mostram a grandeza do Criador, a força da perseverança e a importância de buscarmos um lugar mais elevado em nossa jornada espiritual. Que a mensagem das montanhas imponentes nos inspire a viver com fé, esperança e amor. Que possamos escalar as montanhas da vida com coragem e determinação, sempre buscando a glória de Deus em tudo o que fazemos.